Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram nos meses de fevereiro e março de 2017. Eu recebi 2 livros da editora Darkside Books. O primeiro deles foi Confissões do Crematório. A autora, quando ainda era bem jovem, conseguiu um emprego em um crematório na Califórnia. E esse contato constante que ela tinha com a morte acabou mudando a sua forma de encarar a vida. Então é isso que ela vai compartilhar com os leitores nesse livro. As suas reflexões acerca da vida e acerca da morte. Estou curiosa para descobrir as reflexões da autora a respeito do tema. E ela tem um canal no YouTube, caso alguém se interesse e queira conhecer e assistir aos vídeos dela. E o outro livro que eu recebi da Darkside foi o Casos de Família. Não é um livro sobre aquele programa que rola uns barracos aí de vez em quando. Esse livro vai falar do caso Richthofen e do caso Nardoni, que foram casos que ganharam bastante repercussão na mídia, eu acredito que a maioria de vocês se lembra. E pelo que eu entendi, quando eu li essas informaçõezinhas aqui atrás do livro, a Ilana Kasoy, que é a autora, ela contribuiu de alguma forma nesses 2 casos. Então aqui ela vai dar alguns detalhes das investigações, do processo, enfim, de como foi o desenrolar desses 2 casos. Aqui ela vai falar sobre os casos e vai compartilhar com a gente, compartilhar com os leitores as anotações que ela fez. E essa edição traz inclusive alguns facsímiles e algumas imagens, mas a maior parte do livro é texto mesmo. Eu já li um livro dessa autora que foi o Serial Killers Louco ou Cruel e eu gostei muito, eu gosto muito da forma como ela escreve, da forma como ela apresenta os fatos, como ela apresenta as ideias. Estou curiosa para começar a ler esse aqui. Da editora Zahar, eu recebi o livro O Homem Invisível, do H.G. Wells. É um trava-língua falar isso. Existe um filme com o Kevin Bacon que se chama O Homem Sem Sombra, que foi baseado nesse livro, e é um dos primeiros filmes que eu tenho a lembrança de ter assistido. Esse filme é de 2000, então na época do lançamento eu tinha 7 anos. Eu devo ter assistido alguns anos aí depois, eu não lembro com detalhes da história, mas eu lembro de ter assistido. Tem um outro filme, esse da década de 30, que se chama O Homem Invisível, que também foi baseado nesse livro, mas esse eu nunca assisti. O livro é de 1897 e é uma história de ficção científica. O Wells é um nome de peso, dentro da literatura de ficção científica e eu ainda não li nada desse autor. Por mais que eu já tenha visto esse filme de 2000, que foi baseado no livro, eu não lembro com detalhes da história, então estou na expectativa para essa leitura aqui. Esse livro é uma edição comentada, o que eu gosto muito, então tem várias notas de rodapé aqui ao longo das páginas e também tem uma apresentação que foi escrita pelo Tiago Lins. Da Globo Livros, eu recebi o livro A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. O autor era argentino, ele faleceu não tem muito tempo, ele faleceu em 2014, e já faz algum tempo que eu venho tentando incluir mais autores latino-americanos na minha lista de leituras. Em 1935, o autor, o Adolfo Bioy Casares, fundou uma revista juntamente com ninguém menos que Jorge Luiz Borges. Nunca li nada do Borges, mas eu sei do peso que o nome dele, que as suas obras têm aí no mundo da literatura. Inclusive, o prefácio desse livro foi escrito pelo Borges. Esse livro traz a história de um homem que foi condenado e para não ter que cumprir aí a sua pena, ele foge para uma ilha deserta. E com o tempo, ele passa a perceber, a sentir presenças humanas nessa ilha. Só que ele não tem certeza se são pessoas realmente ou se são seres sobrenaturais. Aí ele fica assim, o que está acontecendo? E aí ele fica confuso sobre o que é verdade, sobre o que é imaginação. E ele começa a fazer anotações, a anotar o seu dia a dia ali nessa ilha, o que ele está percebendo, o que ele está pensando. E isso é tudo que eu sei sobre esse livro. Então é uma história que vai misturar um pouco de literatura fantástica e trama psicológica. E esse livro, ele ajudou a inspirar o seriado Lost, que eu nunca assisti, nem tenho vontade, mas eu sei que muita gente gosta, então fica aí a curiosidade. Da editora Record eu recebi 2 livros, o primeiro deles foi O Animal Mais Perigoso de Todos os Tempos. Em busca de meu pai, encontrei o assassino do Zodíaco. What? Quando eu li o título e o subtítulo desse livro, eu imaginei que seria uma história de ficção. Aí quando eu parei para ler a sinopse, eu vi que não, eu vi que é real e eu fiquei
Como assim? Pra quem tá aí um pouco perdido, o Zodíaco foi um serial killer americano que cometeu seus crimes aí por volta da década de 60. Depois de cometer algum assassinato, ele enviava cartas para a imprensa ou para a polícia com criptogramas, para que as pessoas desvendassem a mensagem e talvez solucionassem o crime. Alguns desses criptogramas que foram enviados por ele não foram desvendados até hoje. Então ainda não se sabe ao certo quantas foram as suas vítimas. E a identidade desse serial killer do Zodíaco é uma incógnita até hoje. A polícia nunca conseguiu identificá-lo. Eu li um pouco sobre o Zodíaco naquele livro que eu citei anteriormente, da Ilana Kazoy, Os Serial Killers, Louco ou Cruel. Tem um capítulo desse livro que fala especificamente do Zodíaco. E tem também o filme Zodíaco, do David Fincher, de 2007, que foi baseado na história desse serial killer. Esse livro foi escrito por duas pessoas, Gary e Susan. O Gary decidiu sair em busca do seu pai biológico e as suas buscas o levaram ao assassino do Zodíaco. Então ele acredita que o seu pai biológico é o assassino do Zodíaco. Então esse livro é sobre isso, sobre as investigações e como ele chegou a essa conclusão. E a Susan, que escreveu esse livro junto com ele, é uma jornalista. Eu não sei os detalhes dessa investigação, porque ainda não li esse livro, então eu não sei dizer se isso vai parecer ser uma viagem muito louca ou se realmente faz sentido. Também da editora Record recebi o livro A Desordem Mundial, o espectro da total dominação, do Luiz Alberto Muniz Bandeira. O autor ele é formado em Direito e ele é doutor em Ciência Política pela USP. E nesse livro ele traz uma análise crítica, histórica, geopolítica, das agressões e dos crimes do imperialismo ocidental em geral, principalmente dos Estados Unidos. Tem até aqui na orelha do livro que esse livro é um excelente diagnóstico da lógica destrutiva e do desejo de total dominação dos Estados Unidos. Talvez você não concorde com todos os pontos levantados pelo autor aqui nesse livro, mas me parece um tema interessante para se ler e para pensar a respeito. Duas metas que eu coloquei para mim esse ano e para seguir aí nos próximos é ler mais autoras e ler mais livros nacionais. Há algum tempo, a Ana Lu, se você ainda não conhece o canal dela, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui na descrição para que você conheça. A Ana Lu me indicou alguns livros escritos por mulheres brasileiras. Então, sem saber, ela juntou aí nas indicações que ela fez as duas metas que eu me propus, que é ler mais autoras e ler mais nacionais. Aí eu solicitei 2 dos livros que ela me indicou para a Companhia das Letras. Ana Lu, um beijo e muito obrigada pelas indicações. O primeiro deles foi A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. Eu até comecei a ler assim que ele chegou, mas eu preciso ler outras coisas, então não vou conseguir me dedicar a essa leitura agora. Esse livro se passa no Rio de Janeiro na década de 40 e vai nos fazer pensar sobre essa questão da mulher, que muitas vezes cresce e vai levando a sua vida de uma maneira invisível, anulando muitas vezes as suas vontades, muitas vezes nem sabendo que ela pode ter vontades e pode ser o que quiser, e pode fazer o que quiser em relação a isso. Tem aqui na orelha desse livro que é uma história sobre nossas mães, avós e bisavós que muitas vezes não puderam protagonizar a própria vida. Eu achei isso muito forte. E o outro que eu solicitei foi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Não sei se é assim se diz esse sobrenome. Esse livro conta a história do Samuel, que viaja para o Ceará, para uma cidade que se chama Candeia, para encontrar o pai que ele nunca conheceu. Ele vai estar sozinho numa cidade desconhecida. Aí, no momento, ele acaba se abrigando em uma cabeça gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio. Eu achei, assim, muito inusitado isso. Achei engraçado. E aí, ele começa a ouvir. Ele percebe que tem o dom de ouvir as preces que as mulheres ali da redondeza fazem para o santo. Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro, né? Então, essas preces que ele fica ouvindo, que as mulheres fazem, são preces relacionadas aí ao amor. Eu achei engraçado a sinopse falar de mulheres, são mulheres fazendo preces, porque será que é só mulher que pede por isso? Bom, isso é tudo que eu sei sobre esse livro, eu achei curioso e eu quero ler. Quando eu fizer isso, a gente conversa a respeito. Recebi também da Companhia das Letras Os Romanov. Vai ser uma biografia dessa família, né, dessa dinastia russa, que eu não sei muito a respeito, mas tenho muita curiosidade de me aprofundar mais e acredito que vou conseguir fazer isso lendo esse livro, né?
Por fim, da Companhia das Letras, recebi o livro Ninguém Virá Adulto de Verdade, da Sarah Anderson, que é um livro de tirinhas. Eu já fiz vídeos sobre esse livro, vou deixar linkado aqui em cima e na descrição para quem quiser assistir. Muito divertidas as tirinhas, gostei muito de ter feito a leitura. Quem quiser saber um pouco mais de detalhes, corre lá e assiste o vídeo, que lá eu falo melhor sobre ele. Bom, gente, então é isso. Foi isso tudo que chegou aqui pra mim nesses 2 meses. Se já tiver lido algum deles, me deixe saber nos comentários o que é que você achou, se você recomenda, se não recomenda. Se ficou curioso ou curiosa pra ler algum desses livros, me deixe saber nos comentários também. Vamos bater um papo aí. Obrigada por ter me assistido até aqui. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar, de ajudar a compartilhar. Assim você espalha a ideia do canal e ajuda a crescer. E se é novo por aqui, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Beijos e tchau!